que a gente fala de estratégicos, locais estratégicos para a Copa. Pontos turísticos, que a gente consiga divulgar esses pontos turísticos no exterior. São Paulo ainda é muito visto como um aglomerado de prédios. A gente não consegue tirar muito essa imagem. Quando você mostra uma imagem de praia e associa com São Paulo, é muito difícil. Quando você coloca uma imagem de mata, então é muito mais difícil essa associação. Então, acho que é muito importante que a gente consiga mostrar que existe outro tipo de produto, que tem produtos próximos à capital, onde a ideia não vamos trabalhar com destinos turísticos muito distantes, porque esse turista que a gente está almejando, ele não vai viajar 2 dias para ir para um local, para depois ter que retornar para a sua cidade. A gente fala em turismo de 1 dia, então ele deve viajar aqui. Essa região, estrategicamente, é uma região viável, porque ele tem a possibilidade de deslocamento em um período de 1 dia e depois retornar novamente para sua base e se dirigir a outro jogo. Entendeu? Então, a ideia é se trabalhar esse entorno. Outros são os campos de treinamento de seleção, que Caraguá está aqui inserido num dos books. É um trabalho de atratividade, a gente não sabe quando vai ser escolhido, qual o momento que vai ser escolhido, porque quem escolhe são os técnicos das seleções. Algumas seleções ainda nem foram selecionadas para a Copa, então eles ainda precisam passar pelo processo seletivo da Copa, para depois irem buscar, mas independente disso, a FIFA já trabalha com um guia. E depois eu vou mostrar um pouco mais esse guia estratégico, mas São Paulo está muito avançado nesse processo. E, por fim, é uma estratégia do governo do Estado também a realização de eventos estratégicos. Esses eventos estratégicos que compõem um calendário para que a gente possa também trazer esse turista aqui para São Paulo. Eu vou passar rapidamente aqui, essa parte de preparativos de São Paulo, a gente já está desde 2007 trabalhando um pouco no evento. E, na realidade, a gente foi gerando alguns planos operacionais para a cidade e para o entorno. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde o Comitê da Cidade de São Paulo. Quando a gente fala em plano operacional, a gente começou a desenvolver plano de transporte, que é acho que quando fala em Copa do Mundo, ele vem muito à frente, que é um plano de mobilidade. Porque para garantir todo esse deslocamento, você precisa ter uma facilidade de mobilidade. A FIFA até já diz que o maior problema do Brasil é aeroporto. Aeroporto e aeroporto. Porque se você não conseguir estruturar essa rede de aeroportos, você não consegue fazer esse deslocamento. E desde a Copa da França, que a seleção não joga mais no mesmo local, ela viaja por regiões. Então, uma seleção ela não joga só na região sul, ela joga na região sul, norte, leste, oeste. Isso já vem desde a Copa da França. Então, você tem esse trânsito de turistas. Já é uma coisa que é provocada. O plano de segurança não dá para descartar, a gente vai estar tendo uma visibilidade para o mundo inteiro. Plano de saúde. A saúde aqui é um fator extremamente importante, o fato de introdução de novas doenças, de doenças esquecidas. Então, a gente não está falando somente o atendimento emergencial. A preocupação também vai aí além disso, a entrada de agentes externos e vai além do mais, vai também a um trabalho da vigilância sanitária para que esse turista que vem aqui possa comer produtos de qualidade, não passar mal, porque está tendo um erro de manipulação de alimentos e etc. Então, é importante esse trabalho que seja desenvolvido na saúde como um todo. Turismo, o plano de turismo ainda está em desenvolvimento, eu vou passar para vocês aqui um pré-planejamento. A questão da sustentabilidade é uma questão que a FIFA ela exige que toda cidade-sede trabalhe com isso. Tem até um guia que a gente tenta seguir, você tem uma certificação especial, então
Isso é uma preocupação. E, por fim, um plano de legado, plano de educação e plano de evento. Basicamente, o trabalho é um trabalho de infraestrutura urbana, que é o que a gente está desenvolvendo dentro do comitê. Eu vou passar isso rapidamente, que não é o foco. E infraestrutura esportiva. Estádio na cidade de São Paulo e campos de treinamento. E a gente tem os campos oficiais de treinamento também, que fica dentro da cidade sede. Então, são 3 estruturas esportivas, basicamente, que a Copa utiliza. O estádio oficial, o campo oficial de treinamento, que são 2 campos que ficam na cidade, que é quando a seleção vem para a cidade, ela treina naquele campo, e os campos de treinamento que ficam nas cidades ao redor. Que Caraguá pode muito bem sediar várias cidades, então não pode sediar, eu não estou dentro desse projeto de Cidade Base, eu não posso falar todas as cidades, mas eu tenho até um guia aqui orientativo, que depois vocês podem dar uma olhada. Como eu falei, de 245 centros de treinamento, 74 estão no estado de São Paulo. Então, São Paulo assim, tem grande chance de ter um número expressivo de seleções sediadas. Isso quer dizer turistas específicos. Se a gente tem um acompanhamento em cada seleção de jornalistas, de turistas, de embaixada que vem junto, chefes de estados que acompanham. Então, você tem um envolvimento muito grande, além de uma projeção enorme que cada cidade recebe. Tá? Mas é uma coisa que a gente não vai conseguir saber de antemão, muito rapidamente. Plano de turismo. Acho que a primeira coisa é desmistificar quem é o turista da Copa. Eu acho que isso é fundamental. Em 2010 saiu uma pesquisa do Ministério do Turismo sobre esse target, qual é realmente o que ele busca. Turista da Copa, só para a gente tirar que era uma ideia muito rápida, 83% é homem, 60% solteiro, 67% viajam por conta própria, 86% tem escolaridade alta, 70% tem idade entre 25 e 44 anos. O atrativo preferido dele, futebol, é óbvio, aventura e sol e praia. São esses 3 atrativos que ele busca. Não adianta a gente achar que vai atrair por algum outro motivo que você não vai atrair. O nosso roteiro de aventura. Exatamente. Roteiro de aventura é uma das coisas... O primeiro item que eles buscam quando procuram um guia. Então, o caminho está bem correto. Outra coisa, ele costuma estender a viagem por 4 dias, visita em média 3 cidades, a cada cidade sede, a cada jogo que ele vai. Ele não economiza com alimentação, ele busca alimentação de alta qualidade. Como esse turista tem alto poder aquisitivo, ele geralmente busca comer nos melhores restaurantes e onde tem a comida de melhor qualidade, ele quer ter experiências gastronômicas. Não, a ideia é divulgar experiências gastronômicas, isso é muito forte. E ele parece que esse turista gosta de ficar em hotel caro. Não, ele não se preocupa tanto com a hotelaria, ele se preocupa mais com a alimentação. Essa experiência ele quer viver. Tá? Outra coisa, que não está aqui nessa pesquisa, mas geralmente eles andam em grupo de 5 também. Andam sempre em grupos. Mais ou menos, se arrumam para vir viajar. Né? Mais uma coisa, quando a gente fala em turista que vem para assistir os jogos, é que esse turista representa um percentual que não é a totalização do percentual de turistas que uma Copa provoca, atrai. Você tem ainda um turista que é o que a gente chama do feel good, o cara que quer sentir a Copa. Ele não tem ingresso para o jogo, ele não vem para assistir nenhum jogo, mas ele vem para entrar no clima da Copa do Mundo.
Aí, alguns eventos da Copa do Mundo fazem com que esse turista seja muito interessante, que não tem esse perfil. Daí a gente está falando em turista latino-americano, que deve descarregar em grande quantidade aqui no país. A gente está falando em endoturismo. Então, se eu tenho um evento turístico, não, uma fanfest, por exemplo, na cidade de São Paulo, você vai ter um público presente que não é somente das pessoas com ingresso. São pessoas que estão vindo para a cidade de São Paulo para entrar no clima da Copa do Mundo. Essa pessoa também gasta dinheiro, também consome, também gera renda e também é um número muito interessante. Aí a gente chega em números de 500 mil pessoas e etc. Então, não pode se esquecer desse turismo. Criar um ambiente de Copa do Mundo dentro da sua cidade é um atrativo muito forte. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Projetos de turismo. Oferta hoteleira, produtos turísticos, ampliar centro de atendimento ao turismo, estruturação do trade. Acho que essa é mais ou menos uma coisa... Eu não quero ficar chovendo no molhado, né? Eu não sou nem turismólogo, eu sou veterinário. Então, assim, não é a minha praia. Eu quero mais tentar passar a experiência da Copa para vocês. Eu sei que vocês já sabem bem o que tem que fazer com essas questões, mas o que é fundamental que a gente entenda, é que é possível surpreender esse turista. Quando a gente mostra essas imagens aí, ninguém associa com São Paulo. É muito difícil você associar ela com o estado de São Paulo. E, na realidade, a ideia é que a gente consiga fazer isso, consiga surpreender esse turista, para que ele possa utilizar a Copa do Mundo também como um meio de conhecer toda a região, todos os atrativos possíveis. Tem uma preocupação muito grande quando você criar o seu produto, para que você não gaste esforço de uma maneira inadequada e não tenha nenhum tipo de retorno. Sinalização turística, isso é um projeto que já está sendo desenvolvido. O CDTI, que é o Conselho Diretor, né, de Transporte Integrado, ele está elaborando uma sinalização bilíngue unificada, que vai ser a mesma sinalização do transporte intermunicipal, do metrô e do trem. Então, a ideia é que ela seja unificada, seja a mesma. A própria FIFA ela tenta manter um padrão de sinalização. Então, tudo que acontece em Fortaleza vai acontecer em São Paulo, em Porto Alegre, etc. O mesmo instrumento de comunicação, não vai ter peças diferentes. Até vocês estavam comentando sobre um cerro, eu peguei um pouquinho rapidamente do projeto de vocês. É interessante que isso seja unificado mesmo, porque é muito mais fácil a interpretação quando ele é unificado. Não tem que criar um monte de peças. Tem que ser uma só e pronto. A partir dali, gere outros produtos. É a mesma coisa que a gente também vai fazer no Brasil como um todo. O plano de transporte, de mobilidade, é único. O que o turista, a experiência que ele tiver em Fortaleza, ele vai ter que ter em São Paulo. Se ele aprendeu uma vez, ele não precisa aprender 2, 3 vezes. Ainda mais um turista que é internacional, que não sabe ainda, tem dificuldade com a língua, tem dificuldade de interpretação, não vivenciou aquela experiência. Se ele vivenciar uma vez, ele tem que já ter aprendido, para que daí ele possa, nos outros locais, manter aquela experiência. Então, é importante que seja uma coisa unificada. Serviço de atendimento ao turista. Este também é um outro problema. Existe programa já do governo federal, é uma das diretrizes de São Paulo, melhorar a qualidade de atendimento, e não só melhorar, usar isso como uma bandeira. Vender São Paulo, as coisas funcionaram. Em São Paulo, as coisas deram certo. Então, eu acho que tem que se preocupar com isso. Não é sair fazendo curso bilíngue para todo mundo. Acho que não é esse somente o ponto quando a gente fala em capacitação. É melhorar a qualidade de serviço como um todo. Desde a forma do início da venda do produto até a entrega final. Entendeu? Tem uma preocupação constante.
tá? Com a qualidade geral de tudo que está sendo vendido. E, por fim, a capacitação de agentes públicos. A gente fala de capacitação específica de agente público, porque a gente entende que o agente público é um multiplicador. Você vai num evento, você pega, quando você acha um policial, você vai pedir informação para ele. Entendeu? Quase todo mundo tem esse costume. E, na realidade, é bom que ele já esteja capacitado. Então, aproveite isso. Aproveite, multiplique essa informação, gere cursos. E aí não é só cursos de como está sendo o evento, é curso de cultura da cidade, para que ele possa te explicar, olha, essa aqui é uma igreja antiga, ali é importante, isso daqui é histórico, é importante que todos os seus agentes públicos tenham conhecimento do que representa a sua cidade, que representa o seu local, etc. Tem o curso de cultura, e é isso que ele vai poder passar para todo mundo numa conversa, numa informação, e etc. Entendeu? Então, a gente tem que estender um pouco esse universo da capacitação, para que ele atinja um pouco mais, além do que fazer com que a pessoa tenha que aprender um curso de inglês, espanhol, que são os mais em voga.